Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santíssimo nome do Senhor pela existência da sua vida. Você é muito bem-vindo a mais esse momento de ensino da palavra do Senhor Jesus. O Deus poderoso dos céus, ele deixou para nós a Bíblia Sagrada para que pudéssemos nos guiar por ela. Nós não nascemos sabendo, infelizmente algumas pessoas são mal intencionadas e com essa má intenção as pessoas procuram nos prejudicar para se beneficiarem na vida. E para que nós possamos escapar dessas pessoas, dessas situações pelo menos, nós dependemos da Bíblia Sagrada para adquirirmos o conhecimento básico da vida. Isso mesmo. O conhecimento básico da vida está dentro da Bíblia Sagrada. Eu sei que cada religião tem a sua fonte literária, da qual os adeptos da religião bebem, mas nós que somos cristãos, nós que somos evangélicos, nós que somos crentes, nós não temos uma fonte literária. Nós temos, sim, a fonte da realidade. É diferente. Não se trata de uma literatura, mas trata-se da transcrição da realidade. Uma realidade que, se vivermos ela, poderemos evitar muitos problemas que são desnecessários para a nossa vida. Dito isso, vamos ler então o livro de Números, capítulo 2. Números capítulo 2 vai contar a contagem de pessoas. Aí você deve se perguntar, mas para que serve isso? Como eu posso usar isso na minha vida, no meu dia a dia? Como eu coloco isso em prática? Números capítulo 2. Outra pessoa já deve ter dito a você que isso aqui é um dado histórico. E ela não mentiu, realmente é um dado histórico. Mas eu comecei esse áudio dizendo que a Bíblia Sagrada é um manual de vida. Não é simplesmente literatura religiosa. Não é. Não é base literária para a religião cristã. Não é apenas isso. Não é simplesmente isso. Mas eu comecei dizendo que a Bíblia Sagrada, em tudo o que ela tem, do Gênesis ao Apocalipse, inclusive aqui em Números 2, de tudo o que ela tem, nós podemos usufruir no nosso dia a dia. Então vamos lá, Números capítulo de número 2, versículo de número 22. Diz assim, ó: Depois, a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. É o que está escrito. Se você observar no começo desse capítulo, lá no versículo 1, você vai perceber que não é Moisés que está falando. Não é um ser humano que está falando. Quem está falando é Deus. E Deus não fala besteira. Não fala abobrinha, ele não perde tempo. Lá está escrito: E falou o Senhor para Moisés e para Arão, dizendo. Aí tem 2 pontos. É óbvio que se tem 2 pontos, tudo o que vem depois foi Deus que falou. Tudo o que vem depois. Observe então o versículo 23 que diz assim: E o seu exército, o exército de Benjamim, é óbvio, e o seu exército e os que foram contados deles, das pessoas participantes do exército de Benjamim, foram 35.400. Olha, 35.400. Um número bem fechado, não é? 35.400.
Não é 35.401, 403, não tem o número quebrado. É 35.400. Parece pouco, não parece? 35.400. Parece até muito, não parece? 35.400. A bem da verdade, nem é muito e nem é pouco. É o ideal. E por que eu estou lhe dizendo que é o ideal? Nem é muito e nem é pouco. Por que eu estou lhe dizendo isso? Quem está falando aqui é Deus. Não é o ser humano. É Deus. O ser humano contou as pessoas de Benjamim. E no final obteve uma numeração fechada. E quem está declarando essa numeração é Deus. Todo esse texto aqui vem depois dos 2 pontos. Lá do versículo 1, lembra disso? Pois é. Irmão, irmã serva de Deus, você também, preste bem atenção. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, da tribo de Benjamim, da igreja de Benjamim, da família de Benjamim, da comunidade evangélica de Benjamim, do grupo de crentes cuja placa é Benjamim, do círculo de oração cuja placa, cujo nome de batismo é Benjamim, deste grupo, desta igreja, desta família, desta comunidade, uma pessoa escolhida por Deus é quem lidera, Abidã. O príncipe desse grupo é Abidã. O príncipe desse grupo não é escolhido pelo ser humano. Não é algo que o pastor presidente chega e escolhe. Veja, pastor presidente. Não é algo que a dirigente do círculo de oração escolhe. Não é algo que o fulano, através de uma convenção de pastores, escolhe. A escolha de Abidã, o líder desse grupo, a escolha de Abidã, o príncipe desse grupo, deste exército, a escolha foi feita por Deus. Se na sua igreja, na sua comunidade evangélica, se na sua congregação as escolhas ainda são feitas com base nas aparências, em grupos de panelinha, veja o que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que não é assim que se escolhe a liderança. Se na sua igreja, se na sua comunidade ainda se escolhe as pessoas por conta de parentesco, como uma liderança XYZ, ou porque tem uma certa ligação muito íntima com o clérigo da sua igreja, o dirigente, enfim. Se ainda é assim, é preciso parar. É preciso parar, porque a escolha, o Senhor deixa registrado aqui, é feita por Ele. Então, a escolha é feita a partir do momento em que a igreja, a família, a comunidade evangélica, a comunidade cristã, o grupo de pessoas passa a buscar a resposta do Senhor, seja em campanha, seja em oração, seja em jejum, seja juntando tudo isso que eu acabei de falar, mas o fato é que a resposta final deve vir do Senhor. Quando a resposta final vem do Senhor, o número de pessoas que farão parte do exército dessa liderança, o número de pessoas que serão alcançadas pela influência dessa liderança, esse número também é escolhido por Deus. Ele também escolhe esse número. Ora, você sabe muito bem que nós fomos eleitos em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos. E para que existisse esta eleição em Cristo, foi necessário, primeiro, que chegássemos ao conhecimento de Cristo. Precisou primeiro chegarmos ao conhecimento. Esse conhecimento nos aproximou de Cristo. Cada uma dessas pessoas, cada um destes participantes do exército de Benjamim,
precisou se aproximar do Senhor, precisou nascer junto do Senhor. Eles já nasceram israelitas, eles já nasceram benjamitas, eles já nasceram ali no pé do altar. Então, veja que eles foram eleitos no Senhor. Eles nasceram e depois eles se tornaram adultos e eles poderiam ter escolhido abandonar a família. Eles poderiam ter escolhido viver uma outra vida, mas não, preferiram ficar no exército benjamita. Da mesma forma, é a nossa vida. A nossa vida em grupo. A nossa vida em grupo deve ser assim. A liderança dos nossos grupos, elas, aliás, devem ser escolhidas através de uma consulta ao Senhor. Precisamos permitir que o Senhor possa influenciar a escolha das nossas lideranças, até mesmo dentro da nossa família. Quer ver? Se um jovem vai se casar com uma outra pessoa, esta outra pessoa, nós costumamos fazer assim em todas as igrejas, né, de todas as denominações, ela deve ser escolhida pelo Senhor para que a união matrimonial não resulte em problema desnecessário lá na frente. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Mas, infelizmente, às vezes a escolha ela torna-se errada por várias circunstâncias. Uma delas é a ansiedade. Outra delas é a enganação, o engano. O fato é que o Senhor Jesus, dentro da palavra dele, deixa muito bem claro que ele escolhe a liderança e ele escolhe os liderados. A quantidade de liderados é escolha do Senhor. O Senhor precisa escolher. Você precisa deixar o Senhor escolher. Escolher a sua liderança, escolher também quais serão os teus liderados, caso você seja a liderança, e isso vale para quem tem empresa também. Para quem tem empresa, por exemplo, olha eu colocando na prática mais uma vez. O líder é o empreendedor. E os liderados são os clientes desta empresa. São os clientes deste empreendedor. Tá vendo? Tudo na Bíblia pode ser colocado em prática no nosso dia a dia. Deixe Deus escolher. Se você é empreendedor, deixe Deus escolher os seus clientes. Para isso você precisa permitir que o Senhor influencie a sua mente de empreendedor. Que Deus nos abençoe.